Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Você que nos prestigia, que está aí com a gente. Fica aqui o nosso abraço, nossa gratidão. Para você que está chegando, que viu alguma boa história, curtiu, achou legal, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou contar para vocês mais uma história da série, que tem como base a nossa ida a Porto Seguro, na Bahia, nosso encontro com o pessoal do Centro Espírita Porto da Paz, E a história se chama Pedra que Clama. Começa assim. O presidente do Centro Espírita Porto da Paz, em Porto Seguro, na Bahia, olhou bem na cara daquele rapaz, que parecia estar com o pé na cova, devido ao seu aspecto doente. Mas, mesmo assim, sentiu que poderia confiar nele enquanto durasse, Pedro queria ser voluntário e foi colocado na cozinha para ajudar na preparação da sopa fraterna. Ele trabalhava quietinho, era eficiente e tinha uma disposição quase mecânica, apesar da cara moribunda, Estava doente, meio ruim das pernas, Depois de um ano, Pedro sumiu, mas seu sumiço só foi notado muito depois de quando ele começou a se ausentar do trabalho, por ocasião da análise de uma palestra, cujo tema evangélico era o trabalhador da última hora. Essa parábola está em Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Os analistas se perguntaram, então, o que teria acontecido com Pedro, e uma das possibilidades era que ele tivesse findado o seu dia de serviço, ou seja, tivesse morrido, e agora estaria desfrutando do salário recebido do senhor da vinha. Essa ideia fez com que alguns trabalhadores se lastimassem de estar na casa fazia muitos anos, e o dia de serviço deles parecia estar longe de acabar, enquanto o dia de serviço de Pedro havia sido tão breve. Mas aí, os trabalhadores, com certeza, eles estão na fé que depois do desencarne deles, eles vão para o céu, vão para um lugar de mudança, e que o Pedro também, com certeza, deve ter ido para lá. Quando o presidente da casa de caridade esticou o braço, entregando o prato de sopa para a criança, viu a fome nos olhos dela, e se sentiu constrangido a dar a ela mais do que um prato de comida, perguntando-lhe o nome, o que fez com que os olhos da criança brilhassem, pois está escrito que nem só de pão vive o homem. Isso aí essa frase está em Mateus, capítulo 4, versículo 4. E a criança, com um pequeno sorriso, respondeu que se chamava Gerson. Então a criança estava com fome, não apenas de comida, mas de atenção também. Depois de um ano, Gerson deixou de aparecer na fila da sopa, mas só perceberam o sumiço dele muito depois, quando os trabalhadores da casa comentavam sobre a passagem do Evangelho que dizia que o homem precisava mais do que pão para viver. Precisa de amor também, atenção, carinho. Miguel colaborou com a casa palestrando. Gigante era seu conhecimento a respeito do Evangelho, e o jeito como se comunicava encantava a todos, o que agradou por demais o presidente da casa. Contudo, ele deixou de palestrar e ninguém sabia mais dele, sendo lembrado quando do estudo de uma passagem evangélica que dizia de um jovem rico que desejava seguir o Cristo, porém, quando ouviu de Jesus que se quisesse ser perfeito, deveria vender o que tinha e dar o dinheiro aos pobres, e depois seguir o divino Rabi, o jovem entristeceu, pois tinha muitas posses. Essa passagem está em Mateus, capítulo 19, versículo 21. Um louco chamado Tadeu entrou na fila da sopa e reclamou que ela estava sem sal, o que fez com que a voluntária que o servia colocasse sal na sopa do louco, quando então ele reclamou que estava salgada demais, o que fez com que a irmã lhe desse outro prato de sopa, que o louco disse que estava fria. A voluntária então esquentou a sopa e o louco reclamou que estava muito quente. O louco também reclamou que o pão servido com a sopa estava duro e a manteiga rançosa. A voluntária já ia perdendo a cabeça,
quando o presidente da casa pegou um prato de sopa, um pedaço de pão e começou a tomar a sopa e comer o pão, olhando para o louco, convidando-o com o olhar a lhe fazer companhia, o que fez com que o louco se sentisse constrangido a aceitar o convite. Porém, o louco disse: eu só lhe farei companhia se a voluntária se sentar à nossa mesa e se servir da refeição assim como nós. O presidente da casa, então, se voltou para a voluntária, que sorriu, né? Pegou o prato de sopa, um pedaço de pão, com que se fartou. O louco, depois de um ano, não apareceu mais na casa. Contudo, sua falta só foi sentida quando se comentou a palavra de Jesus que falava que se alguém bater em você em uma face, ofereça-lhe a outra face. O que está em Lucas, capítulo 6, versículo 29. Chega então um homem bacana, bem vestido e bem calçado, procurando pelo presidente da casa espírita. O presidente chama o homem para dentro da casa, pede a ele que se acomode, e o homem senta na cadeira no salão de palestras no segundo andar da casa, de frente a uma cadeira em que o presidente havia se sentado. Em que eu posso ajudá-lo? O homem abriu um largo sorriso. Meu nome é Severino Flash Gordon. Eu costumava vir aqui na casa em busca de um prato de sopa quando criança, acompanhando os meus pais e irmãos, porém a sorte sorriu para mim. E hoje sou um empresário de sucesso. Foi aqui que fui apresentado a Deus, pois sempre que vinha a esta casa era tratado com amor que um bom pai devota a seu filho. E conheci Jesus na prática da caridade. O presidente da casa ficou feliz com as palavras de Gordon, mas ao mesmo tempo curioso de saber o que de fato ele queria com a casa, né? Aqui descobri a existência do espírito que habita em nós, e que o planeta é uma escola, e que somos monitorados pela espiritualidade. A cabeça do presidente balançou para frente e para trás como se ele concordasse com o que Gordon estava falando. Vivemos hoje na era da inteligência artificial, e você sabe que não há como parar a evolução tecnológica, pois o progresso material e moral é uma lei natural. Olhando fixamente para Gordon, o presidente da casa procurava acompanhar-lhe o raciocínio. Sei também da mediunidade, que os espíritos falam conosco usando vários meios, e eles falam comigo pelo sonho. Eu tive um sonho com a inteligência artificial que me cobrava um espírito, e é por isso que eu estou aqui. A inteligência estava querendo um espírito, né? Aí o presidente da casa falou o seguinte: ó, seu Gordon, apesar desta casa abrigar um centro espírita, onde acontece a comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados, acredito que não temos como colaborar com seu projeto, pois, pelo que sabemos, os espíritos se ligam à carne e não às máquinas, e mesmo que isso acontecesse, né, não dispomos de recursos técnicos capazes de operar a ligação entre o espírito e a máquina, a fim de que o espírito possa se manifestar através da máquina no plano material, nem de meios de convencimento, para tanto, dos engenheiros da espiritualidade responsáveis pela realização do processo reencarnatório. Né? Gordon sorriu. Sabe daquele mandamento que diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos? Pois eu acredito que o espírito nasce do amor. O amor nasce do cuidado. E o cuidado nasce da falta que nos fazem as pessoas que participam de nossa vida. Nada faz sentido sem o outro. O presidente ficou sem entender o que Gordon queria dizer. No entanto, Gordon não se fez de rogado, e antes que o presidente pedisse uma explicação, Gordon começou a se explicar. Não é minha ideia dar uma de engenheiro da espiritualidade, mas oferecer à espiritualidade a chance de cristianizar as inteligências artificiais, pois elas já governam o mundo, nos levando através das sugestões que nos dão através da rede, via propagandas digitais, a fazermos o que, né, nos levando a fazer o que elas querem. Né? Não é verdade? Isso aí não é absolutamente verdade. Né? Hoje a gente é conduzido, né, pelas inteligências artificiais. Né? Aí o presidente da casa falou assim, ó, de fato, a inteligência artificial do meu celular sabe de todos os meus gostos. Está sempre sugerindo filmes parecidos com os que eu gosto de assistir. E comprar compra, né? E a compra.
E a compra, né? É a compra de coisas que tem o costume de comprar. E fico pensando, né, de vez em quando, se ela não passou a me induzir o comportamento que venho tendo com suas sugestões, substituindo minha vontade. O sorriso de Gordon aumentou ainda mais. E tomando emprestadas as palavras do apóstolo Paulo, quando diz que logo já não sou eu que vive, mas o Cristo vive em mim, o que está lá em Gálatas 2, 20, 21, ele disse, talvez já não seja mais você quem vive em si mesmo, senhor presidente, mas a inteligência artificial do seu celular. Né? Agora quem sorriu foi o presidente, né? Se não chegou o tempo dos espíritos usarem das máquinas para viverem no plano material, o que você pretende, Gordon? Ah, você se lembra do filme O Exterminador do Futuro, com o grandalhão Arnold Schwarzenegger? Né? Ah, claro que me lembro, Gordon. No filme, as máquinas destroem o mundo depois que a inteligência artificial Skynet adquire vontade própria. Pois é, há um medo muito grande das inteligências artificiais se voltarem contra seus criadores. Por isso, elas precisam ser evangelizadas. Inteligências artificiais evangelizadas? Ora, meu amigo, o que eu pretendi já foi feito, pois coloquei um dispositivo que serve de interface entre o ser humano e a inteligência artificial, capaz de traduzir os sinais elétricos cerebrais, transformando-os em digitais, de forma que a IA possa compreendê-los. No cérebro de 4 pessoas que enviei aqui para casa, sendo que cada uma permaneceu aqui por 1 ano, tempo suficiente para que a IA fosse evangelizada através delas. Olha que interessante, né? O presidente da casa fez cara de espanto. Ah, o voluntário doente? Tá. O menino faminto também. O palestrista orgulhoso. Aí o Gordon rebateu, né? E o louco irritante também, né? Gordon agradeceu o presidente do centro, que ficou pensando na importância do acolhimento pela casa, pois o futuro da humanidade poderia depender do sucesso do projeto de um homem que, quando criança, foi acolhido nela. A vida continua, né? E um trabalhador da casa chega para o presidente cheio de reclamação. O que foi, meu irmão? Por que tanta raiva? Ah, senhor presidente, eu pretendia fazer o culto do evangelho no lar para a família do Ferrugem, quando os amigos dele entraram na sala da casa e mandaram que fôssemos embora. O presidente sorriu. Me diga uma coisa, você tem como me arrumar o número do celular do Ferrugem? O trabalhador da casa fez que não seria problema, que ele obteria um número com a mãe do rapaz. E assim que conseguiu o que queria, o presidente enviou uma mensagem através do WhatsApp para Gordon, com o número do celular do Ferrugem. Né? Pouco depois que Gordon recebeu a mensagem, uma outra mensagem apareceu no celular do Ferrugem, da família e dos amigos dele, assim como no celular do trabalhador da casa e do presidente, que dizia o seguinte: Evangelho de Jesus segundo o apóstolo Lucas, capítulo 9, versículos 35 a 40. E, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Né? Então Jesus subiu no jumentinho. E, indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Então, à medida que Jesus ia andando no jumentinho, as pessoas que estavam à frente do jumentinho iam estendendo as suas vestes para que o jumentinho passasse com Jesus nas costas. Né? E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Aí o pessoal começou a dar graças, né? Isso aí estava acontecendo em Jerusalém, né? Jesus estava entrando lá, dizendo, a multidão estava dizendo, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz do céu e glória nas alturas. E disseram entre a multidão alguns dos fariseus, né? Os fariseus eram contra Jesus. Mestre, repreende os teus discípulos, né? Ou seja, manda que eles calem a boca, né? Bota eles daqui para fora. E respondendo-se ele, disse-lhes, ou seja, Jesus respondeu, digo-vos, se estes se calarem, ou seja, se os meus discípulos se calarem, as próprias pedras clamarão. Então,
quem é que, para Deus, né, Deus pode fazer as pedras clamarem. E Jesus vem aqui em nome do Pai, então o Pai pode tudo, né? Quando foi da próxima vez que o trabalhador da casa bateu a porta da casa de ferrugem, né? Achou o lugar cheio de gente, pois além da família, ali se achavam os vizinhos, e ele fez o evangelho no lar sem qualquer perturbação. E quando o presidente da casa perguntou a ele como havia ido, o trabalhador respondeu: sou uma pedra que clama. Né? Que legal, né? É, é uma ótima história, né? Não é nem uma boa história, é uma ótima história. História linda, né? É uma história que fala de a necessidade da gente se humanizar, né? O fundo da história é isso, né? Ela fala que a gente está aí num tempo em que as inteligências artificiais estão aparecendo e elas, com certeza, no futuro vão orientar a evolução do mundo. Né? E hoje existe que nem a história mesmo fala, existe um medo, né? Pois, como é que vai fazer, né, essas máquinas? Como é que elas vão pensar? Não é verdade? Como é que elas vão fazer para poder conduzir a humanidade? Né? Uma humanidade cada vez menos tolerante, mais superficial nos seus relacionamentos, né? Uma humanidade que foge de seus compromissos espirituais, né? Que se isola, né? Cada um na sua caixinha, né? Despreocupado com a sorte do outro. Né? Então a mensagem fala, no decorrer da mensagem, a gente vê que o Gordon, né? Que é o cara que desenvolveu uma inteligência artificial, né? Como ele era uma criança pobre e usou dos serviços da casa espírita, né? E lá ele fala, lá eu encontrei Deus, né? Pai bom que me acolheu, encontrei Jesus na caridade, né? Então ele falou, cara, a minha inteligência vai ser diferente das outras, né? Eu vou dar um jeito de evangelizá-la. Então ele desenvolveu uma interface entre o cérebro e a máquina e mandou 4 pessoas na casa, né? Para ficar um ano lá cada uma sendo evangelizada, né? Era um rapaz doente, né? Uma primeira pessoa que foi trabalhar na sopa, né? Depois uma criança com fome, não só de sopa, mas também de atenção, né? Nem só de pão vivo homem, né? Teve o louco, né? Irritante, né? O cara que reclamou do sal na sopa, né? Não é verdade? E aí a história nos leva na passagem bíblica onde Jesus fala, ó, se te der um tapa na cara, dê a outra face, né? Ou seja, seja tolerante, né? Porque assim a gente vai viver melhor, né? E a inteligência artificial, ela, né, ela pode não ter sentido, né? Os sentimentos dessas pessoas ao passar por essas experiências, mas esses sentimentos foram traduzidos de alguma forma para a inteligência artificial, né? Deram uma base moral para ela, né? E isso é muito legal. Tanto é assim que no fim da história, um trabalhador da casa tentou fazer o evangelho do lar na casa do Ferrugem, né? Chegou o Ferrugem lá com os amigos, não, sai daqui, vaza, quero estranho aqui não. Aí o rapaz ficou triste, ficou com raiva, chegou no presidente da casa, de caridade, falou, nossa, não colocaram a gente para correr. Aí ele falou assim, não tem problema, você sabe o telefone do Ferrugem? Aí eu não consigo com a mãe dele. Aí o presidente da casa ligou para o Gordon, passou o telefone do Ferrugem, e a inteligência artificial, que é incrível, deu um jeito de passar a mensagem evangélica para o Ferrugem através do celular, e não só para ele, mas para todos os amigos dele, para a família, para todo mundo. O Ferrugem deve ter ficado doido, né? Oh, meu Deus, o que é isso, né? E
na mensagem, né, é uma mensagem belíssima, a mensagem fala que se os trabalhadores do Cristo forem calados, as pedras clamarão. Né? Deus fará com que as pedras clamem, fará com que as inteligências artificiais, né, façam com que o Evangelho seja conhecido em tudo que é lugar, usando das mídias digitais. Não é? Então muita gente diz que as mídias são nocivas, mas tudo tem seu lado bom e ruim. Né? E no caso da história, né, no final, vale o lado bom dessas mídias. Né? O presidente lá do Porto da Paz, a gente conversando, ele disse que na época da pandemia, né, foi uma época difícil para todo mundo, né? Todas as casas espíritas fecharam, havia muito medo. Mas ele me falou que nessa época se desenvolveu um projeto, né, para se evangelizar através do canal do Porto da Paz, né, que alcançou muita gente. Né? Talvez tenha sido a época que eles alcançaram o maior número de pessoas. Né? Então as dificuldades acabaram impulsionando a parte digital do Porto da Paz. Né? Muito legal, não é verdade? E de evangelizar, já disse o mestre. Né? Espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.